European Poker Tour. Não há capacidade mais importante no póquer do que a capacidade de saber dar o valor certo a uma mão. Já sabemos que ases é uma maravilha. E também sabemos que esta mão não vale nada. Será que esta é boa? E esta é assim tão má? Ou será que tudo depende do sítio onde estamos sentados? Ou do adversário que enfrentamos? Não há uma forma certa ou errada de jogar póquer. Não existe um método que garanta o sucesso, mas há maneiras de maximizar as hipóteses de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Há situações a evitar e situações desejáveis. Existem aqueles que têm conhecimento para as explorar. Vamos ensiná-lo a dominar o jogo desde o nível básico até ao avançado. No último programa debruçámos sobre tudo o que é preciso para se começar a jogar. Esclarecemos o que vence o quê, como funcionam as rondas de apostas e o que acontece quando chegamos a showdown. Agora que já sabe os princípios básicos, está na altura de aprender quais são as cartas com que se deve jogar. O programa de hoje é sobre mãos iniciais. Hoje vamos ensinar quais são as cartas que deve jogar e quais as que deve deitar fora. Este programa olha para o póquer jogado em todo o mundo, mas hoje vamos até Barcelona, onde vamos entrar na mente de 4 dos melhores jogadores do mundo. Nacho Barbero, Jorg Hansen, Liv Bory e Daniel Negreanu. E a análise de hoje é feita por Joe Hutchin, campeão do mundo de 2005, e ainda por Daniel Negreanu, vencedor de 4 braceletes das World Series of Poker. Juntos já conseguiram ganhar mais de 25 milhões de dólares em torneios ao vivo. Ainda vamos apresentar quais são as cartas mais traiçoeiras para serem jogadas nos torneios do póquer. Tal como prometido, vamos começar com o primeiro tutorial. Há 2 grupos básicos de mãos iniciais, par ou sem par. Vamos começar pelas mãos que têm um par. Um par de ases é a mão mais forte que se pode ter, e quanto mais baixo for o valor do par, mais baixo é o valor da mão inicial. Par de ases, reis ou damas são consideradas como autênticos monstros e que se deve sempre jogar. Dos valetes aos 8 temos os pares médios. Continuam a ser mãos fortes, mas um pouco mais vulneráveis. Os pares dos setes aos duques são os chamados pares pequenos. Não são más mãos, mas perdem frequentemente no showdown se as cartas comunitárias não derem um trio ao jogador. A força das mãos que não são um par varia muito. Algumas mãos, como o as e rei do mesmo naipe, são mesmo muito boas, mas há outras que são extremamente fracas. A pior mão que se pode ter é um sete e um duque de naipes diferentes. Isto deve-se ao facto de ser pouco provável conseguir uma sequência ou uma cor com estas cartas, e, se conseguir fazer um par, será sempre um par baixo. Avaliar a força de mãos que não são um par não é tão simples como avaliar par. Vamos tentar pormenorizar um pouco mais esta situação. Há 3 fatores que determinam a força das mãos que não são de par. O mais importante é o valor das cartas altas. Quanto mais altas elas forem, naturalmente melhor. É particularmente bom ter 2 cartas muito altas. Assim pode-se conseguir o top pair e usar a segunda carta com um kicker forte. Ter apenas uma carta alta é muito menos favorável. Temos apenas metade das hipóteses de ter um par alto no flop e, mesmo que consigamos esse par, temos a hipótese de ser batidos por um kicker melhor. Cartas do mesmo naipe. Se tivermos 2 cartas do mesmo naipe, as hipóteses de ter uma cor são muito mais altas. São cerca de 6% se tivermos o mesmo naipe e apenas 1,3% se forem naipes diferentes. Estes 6% podem não parecer muito, mas se tiver uma cor, é frequente ganhar um grande pote. Ser do mesmo naipe não transforma uma média mão numa boa mão, mas dá-lhe bastante valor. Quando as cartas são do mesmo naipe, é bom ter pelo menos uma carta alta. Desta forma, irá geralmente ganhar se mais alguém fizer uma cor. Mas se tiver 2 cartas baixas do mesmo naipe, não tenha medo de ser vencido por uma cor mais alta. Acontece, mas é bastante raro. No entanto, isto só é verdade se houver 3 cartas do mesmo naipe na mesa. Mas atenção, se fizer uma cor com 4 cartas do mesmo naipe da mesa, terá de ver melhor se não terá sido batido. O seu adversário só precisa de uma carta do mesmo naipe para fazer a sua cor. E se a carta dele for mais alta do que a sua, ele irá ganhar o pote.
Cartas consecutivas. Se as suas cartas são próximas em valor, podem formar uma sequência com as cartas comunitárias. Quanto mais próximas elas forem, maiores as suas probabilidades. Espaços de uma ou duas cartas reduzirão muito as suas hipóteses. Com uma diferença de 3 cartas, as hipóteses são muito baixas. Com uma diferença de 4 cartas, não conseguimos fazer uma sequência com ambas as cartas. É por isso que mãos como valete 10 ou 5-4 têm imenso potencial. Vamos recapitular. Neste momento já sabemos que as piores mãos são as cartas baixas, as que não são seguidas e as que não são do mesmo naipe. As probabilidades de fazer sequências, cores ou um par alto são muito baixas, por isso a melhor opção é mesmo fazer full. Caso contrário, corre um risco alto de perder muitas fichas. Neste momento já sabe o que deve ter em conta para avaliar a força da sua mão inicial. Tudo o que queria saber sobre póquer está dividido em 2 níveis. O nível 1, nível de principiantes, diz tudo o que precisa de saber para começar a jogar póquer. Na nossa opinião, será um jogador competente ao final dos 6 programas. Vai aprender o poder da posição, a arte do bluff e tudo o que é essencial. Depois passaremos para o nível 2, o nível experiente, onde vamos aprender como obter informação dos adversários e as nuances de jogar mãos com base na sua força e potencial. Vamos também focar os estilos de jogo, as estratégias e as dicas de que precisa para ter êxito e ainda como evitar erros dispendiosos. Para este programa não importam apenas os grandes nomes, são as pessoas reais que fazem girar o mundo do póquer. Sou o Vítor Mendonça, tenho 48 anos, sou da Almada, Portugal. Trabalho na Procuradoria-Geral da República, sou pai de 2 crianças, 2 meninas, uma com 3, outra com 19 anos e sou jogador de póquer. É a minha família, é o meu mundo, o póquer é um hobby para mim. Comecei a jogar póquer há 5 anos, desde novembro de 2006. Jogava online nos casinos, roleta e blackjack. E quando começou o póquer, comecei a jogar póquer e achei um jogo muito mais atrativo e com muito mais capacidade de poder jogar. Daí para cá comecei em cash games e depois passei para os torneios, para os multi-table tournaments e principalmente para as ligas, que é, digamos, a minha especialidade. Dizem que a curiosidade matou o gato, mas também já foi o fim de muitos jogadores principiantes. Um dos erros mais comuns que os principiantes cometem é ver demasiados flops. Eles não resistem. Demasiadas vezes, com jogos médios, eles optam por ver o flop. A isto chama-se limp. O facto de vermos mais mãos não significa que ganhemos mais fichas. Este tutorial vai tentar mostrar-lhe algumas dicas sobre como jogar com convicção. Fazer raise ou fold. Fazer call não é ilegal, mas tipicamente deve-se fazer raise ou fold. Se tiver uma mão forte, faça raise. Se tiver uma mão fraca, faça fold. Se não tiver a certeza, simples, não jogue. Por vezes pode não ter a certeza do que é uma mão forte ou fraca. Rei valete parece bom, mas e se o jogador ao lado tiver rei dama? Nesta situação em que não tem a certeza, faça fold. Deve estar certo na forma como joga póquer. Jogue com convicção, não faça limpo. Faça raise à big blind de 3 vezes. Neste exemplo, as blinds são 50 e 100, por isso deve fazer um raise para 300. Assim irá livrar-se das mãos mais fracas que lhe podem criar problemas se não tiver cuidado. É simples, não é? Siga estas regras e evitará perder fichas e jogar potes quando não tem a certeza. Jogue com convicção, faça raise ou fold. Evite o limp. Já falámos sobre o limp. Vamos agora a mais terminologia do póquer. You have a big hand? Raise when he's behind and check when he's ahead. Something tells me you have a monster. Vamos ver alguns dos nomes dados a diferentes pares. Como podem imaginar, o melhor par no mundo do póquer tem muitas alcunhas. Bullets, American Airlines e Pocket Rockets. Isto para mencionar apenas alguns. A seguir temos os Cowboys. O nome dado a 2 reis. Mas não nos podemos esquecer das suas belas caras metades, as senhoras. 2 damas. Os Hooks. Os valetes têm um nome baseado na expressão anglo-saxónica da forma da letra J. E por último, mas não menos importante, os patos. Os patinhos é o nome que damos ao par de duques.
É agora a altura de aproveitar os conselhos de um dos melhores jogadores do mundo, Joe Hutchin, campeão do mundo 2005. Vai analisar uma mão para nós. Today we're going to look at how costly playing bad hands can be. We have Boomer in middle position with a premium hand, a pair of queens. It's basically the third best hand you can start with. He elects to raise to 300. Now, this raise is designed to get all players with weaker hands to fold. Smokey, with 7-8 of hearts, a suited connector, elects to call the raise. 7-8 of hearts is a suited connector and it can become very effective, especially in position. It's folded around to the big blind Boy Wonder, who elects to call with Jack 4. He's probably elected to play this hand because he's already put some chips into the pot and it's not costing him too much more to play. But his big mistake is that his hand is too weak to play. A lot of amateurs, a lot of beginners make this mistake. Don't be fooled into playing hands that you shouldn't be. So let's have a look at the flop. The flop comes Jack 10-6. And this is why it's a mistake to play Jack 4. Because now Boy Wonder has made a pair of jacks, which is what we call top pair. Boy Wonder checks. Boomer decides to bet 400 chips. Smokey wisely folds. But now Boy Wonder is in a tough spot because he has top pair. He elects to call the 400. Let's see the turn card. The turn card is another 6. Nothing much has changed for Boy Wonder. He still has top pair. And he's way behind Boomer's pair of queens. Boy Wonder checks again. And Boomer now bets 1,000 chips. Boy Wonder elects to call. He's in a tough spot because he feels that his pair of jacks may be the best hand, not knowing that Boomer has a pair of queens, which totally crushes him at this stage. Let's see the river card. The river card is a very safe 3 of hearts. Boy Wonder again checks his option, and Boomer now bets 1,800 chips. Boy Wonder elects to call and loses the hand when he sees Boomer's pair of queens. This example shows how you can lose a lot of chips in a tournament by playing very weak hands. Don't make that mistake yourself. Chegamos ao momento de verificar o que aprendemos com uma pergunta sobre as mãos iniciais. É muito bom ter as valete, mas como se comporta essa mão face a um par baixo? Não se preocupe, estamos aqui para o ajudar. Mas antes de o fazermos, vamos ver se resolve um problema. Se tiver as valete e o seu adversário tiver um par de 6, qual a percentagem de hipóteses que tem de vencer a mão? Damos-lhe a resposta dentro de segundos. Perguntámos qual era a percentagem de hipótese de vencer que teria se tivesse as valete contra um par de 6. A resposta é 46%, ou, como é conhecido, um coin flip ou uma moeda ao ar por estar tão perto de 50%. É preciso que saia pelo menos um as, um valete, ou fazermos uma sequência ou uma cor para podermos vencer a mão. Se o seu as ou valete forem do mesmo naipe, a percentagem sobe para 48%, pois a probabilidade de conseguir a cor é maior. Vamos a outra pergunta. Desta vez tem a rei-dama e o seu adversário tem um par de 8. Qual é a probabilidade de ganhar desta vez? Exatamente a mesma, 46%. Continua a ter as duas cartas mais altas contra o par do seu adversário. A melhor mão para ter contra um par de ases é um par de ases. Mas tirando isso, o que é que lhe interessa ter? A resposta é 5-6 do mesmo naipe. Como com todas as cartas consecutivas e do mesmo naipe, a probabilidade de conseguir uma sequência ou uma cor é maior. Vai querer ter 5-6 do mesmo naipe, porque as cartas que formam o straight, 2, 3, 4 e 7, 8 e 9, não vão ajudar o as a obter uma sequência ainda maior. A probabilidade de ganhar é de 23%. Mas apesar de tudo, é muito melhor estar do lado dos ases. Algumas mãos podem parecer boas, mas não se deixem enganar. Parecem ser muito mais fortes do que realmente são.
Alguns dos maiores potes no póquer são decididos entre duas mãos iniciais muito fortes, mas algumas delas não passam de traiçoeiras. King 10 off. King 8. Jack King. I'd say Ace Queen is a pretty difficult hand to play. Uma das mãos mais traiçoeiras que existe no mundo do póquer é o par de valetes. Parecem ótimos e ganham muitas vezes, são mesmo fortes. Se tiver um par de valetes, deve fazer reis antes do flop para pressionar os jogadores das blinds. Mas pense nisso, quando chegar ao flop, mais de metade das vezes vai apanhar uma carta mais alta, uma dama, um rei ou um as. A questão é se um dos adversários tem uma delas. O nosso conselho para minimizar o número de jogadores da mão é jogar agressivamente. Vamos aproveitar para ver agora um exemplo. Scott Seiver, um dos melhores jogadores do mundo no Big Game. Tem par de valetes e vai fazer reis. O Loose Cannon tem rei 10. Perante a agressividade de Seiver faz fold, a única pessoa que faz call é Vanessa Russo. O flop vem 9, 10, rei, daria 2 pares ao Loose Cannon, mas perante a agressividade de Scott Seiver acabou por fazer fold. E Scott Seiver só terá que jogar contra uma carta superior ao seu par de valetes. Scott Seiver vai ganhar aqui um excelente pote contra Vanessa Russo e é o prémio da sua agressividade. Vamos agora conhecer outra mão traiçoeira. Ace 3 offsuit, stuff like that really gets you into trouble. One of the things I see a lot of beginners do is that they see an ace and they automatically think that it's a great hand. You have Ace 10 and someone has like Ace Jack or Ace Queen. You can get yourself in a lot of trouble. Nesta mão, dois jogadores fazem um par de ases no flop, mas um deles está destinado a perder muitas fichas. Isto pode ser um problema para mais love. Ambos ficam com um par de ases no flop. É isso que torna um as com um kicker fraco uma tremenda mão traiçoeira. Há sempre a possibilidade do adversário ter um as com um kicker melhor. E não é fácil fazer fold com o top pair. Aí está, tenham sempre cuidado com os valetes e com o as com um kicker fraco. Há que terem atenção a uma mão em particular. Aqui está Daniel Negriano, o homem com mais ganhos em torneios de todos os tempos, para explicar essa mão. On today's show, we're going to be talking about Ace 10. Why Ace 10? Because Ace 10 is the epitome of a trouble hand. On this hand, we have an amateur, Ernest Wiggins, playing on the big game against some professional players. Now, here he's dealt Ace 10 offsuit right next to the button, and he decides to just call. I don't like this play at all. If you're going to play Ace 10, which is a marginal hand, you need to be the aggressor. You need to be raising or folding. And I think with this hand in late position, it's certainly worth a raise, so that's what he should have done. Instead, he just calls. Now, I fold. But Doyle Brunson, he calls from the small blind, and in the big blind, Phil Lock has absolutely nothing, a Queen 6 offsuit. And he decides to raise the pot, okay? Now, you've got your Ace 10, you've limped in, and what you've allowed to have happen here is Phil Lock is bullying you. He doesn't know here that Phil Lock has Queen 6. Phil Lock could have one of those hands that have him dominated. Ace Jack, Ace Queen, Ace King, or even Jacks, Queens, Kings, or Aces. Had you raised with Ace 10 coming in, everybody folds, you pick up the pot, which is the ideal situation with a hand like Ace 10. You don't really want anyone to call because there's so many hands better than Ace 10. So really, it's basically like a hand you want to steal with. What you don't want to do is play it weak, limp in, and then be forced to fold to a raise. I do like the fold, though, because once you've limped in and you've been raised, you don't want to defend with Ace 10. You're always better being the raiser than the caller. Now we're going to take a look at a hand that was played at an EPT final table, and once again, the hand in question is Ace 10. With the blinds at 20 and 40,000, Ivo Donev has dealt Ace 10 of hearts. Now, he's got a little over 20 big blinds, a little over 800,000 in chips, which makes this spot a very tricky situation. If he just makes a standard raise at something like 80 or 90,000, somebody may re-raise him, putting him in an awkward spot. So what does he like to do? He likes to go all in. Don't necessarily love this play, because if anyone behind you has one of those hands that have you dominated, they're surely going to call. Ace Queen, Ace King, Pocket Jacks or better are definitely going to call. And if they do, you're going to be a big underdog to win this pot. Okay. Right. And there you go. A little bit unlucky, but someone behind him has Ace Queen. And because he's moved all in here, it doesn't look like he has aces or kings. He's likely going to get called by all these hands. I would have preferred a standard raise and then maybe fold to a re-raise with a hand like Ace 10. So now the dreaded situation has arisen. He's up against Ace Queen. He's going to have to catch a 10 or 3 hearts, which makes him about a 2-to-1 underdog. Right. So no luck there for Donev. He hits the rail with Ace 10, and you will too if you overplay it in these kind of situations. Be careful with Ace 10. Use it as a stealing hand, and don't get too involved. Obrigado, Daniel, por esclarecer esta mão.
Na vida, muitas vezes, as decisões dependem da preferência pessoal de cada um. Mas aqui no póquer, as decisões baseiam-se sobretudo em cálculos minuciosos por menor. Na maior parte das vezes. Vamos recuar até à temporada número 3 do European Poker Tour, num torneio que foi jogado em Copenhaga e onde o jogador dinamarquês Theo Jorgensen fez all-in com o par de ases. Richard Todt tem Dama 9 de copas. Se aprendeu alguma coisa no programa? Já deve saber que Dama 9 do mesmo naipe tem algum potencial, mas não contra um jogador que vai all-in. É uma decisão fácil, certamente, a não ser que o nosso instinto nos diga outra coisa. Theo, I think I have to trust in my instincts. It's as if you've got nothing on me. O teu instinto estava errado, Richard. O turn traz um valete de copas, possibilidade de sequência e de cor. E o river traz o 10 de copas. Cor para Richard Todt. Afinal, estava certo. What do you want to drink? Theo, I think I have to trust in my instincts. Please, stop. Not again. Cada jogador sabe em que é que deve acreditar. Eu não acredito nos instintos. De qualquer forma, cada um tem o seu espaço neste jogo. Jogo MDTs, normalmente de baixo custo, normalmente 5 euros, 10 euros. Extemporaneamente, excepcionalmente, alguns tiros mais altos, mas no máximo à volta de 20, no máximo 50 euros. Prefiro ter ganhos sustentáveis e ganhando aos poucos. Prefiro ganhar sustentavelmente e portanto, ir complementar também os meus ganhos do meu ordenado, do meu trabalho e poder, nas férias, por exemplo, poder ir de férias à conta do póquer, não é? Sou um homem de família, o póquer ocupa um espaço livre da minha vida, funciona como um hobby, acima de tudo está a minha família. Os meus sonhos, qualquer jogador de póquer gostaria de ir a Las Vegas. É a altura de viajarmos até Barcelona, onde vamos ver grandes campeões do mundo do póquer a discutir sobre a força inicial das suas mãos. Temos Jorgensen, aquele que apanhou o bad beat com o par de ases, a campeã de Sanremo, Liv Bory, o bicampeão do LAPT, Nacho Barber, e ainda o incontornável Daniel Negreanu. Well, like when I started playing, limit hold'em back in the day, everyone was so big on like starting hands. You can't play this in this position and all that, but I was much looser and much more aggressive and wilder, and like it was always my belief that real skill comes post-flop and starting hand requirements are kind of like overrated. I know you I'll point to you because I know you play on that. Do you believe that sometimes people spend far too much time worrying about like pre-flop starting hand requirements rather than situations? Yeah, I think they do. You gotta raise in some spots. But at the beginning, I also believe that you gotta avoid some certain spots being a beginner. So it's like, don't be racing with like ace-10 under the gun. Under the gun é a posição mais difícil numa mesa de póquer. Vamos falar sobre ela no próximo programa. Weak aces, so like hands that are gonna get you in trouble later on. Feels like the better you are as a player, and I always give this advice, the better you are as a player, the more hands you can play. Simply, but there are, as you mentioned, like hands, like are there hands that you just find that, for example, for yourself, that you find, okay, when you're in a tournament or whatever the case may be, that you seem to be doing fine, and there's a certain type of hand that you're like, oh boy, this is dangerous, I could blow my whole stack here, so maybe you decide to throw it away or just play cautiously. Other types of hands that you would, and what are they? What kind of hands would you? Especially hands like Nacho talked about, the like ace 10s and ace 10, even ace jack, something like that when you're sitting there on the button. For an example, okay, and you raise and it's up against aggressive players, and you know there's a big chance you might get a re-raise here. And then you have to take a very, very difficult decision whether you have to go with this one or not. Do you think there's a group of hands that are underrated? Well, yeah, things like suited one-gappers. Os jogadores de póquer referem-se a cartas one-gapper quando falta uma no meio, como por exemplo o 7 e o 9, falta o 8. Two-gappers even. Like 7-9 of clubs and 6-8 of spades, that kind of stuff. Yeah, I actually really like
9-10 suited. It makes you so much money on the long term that, That, I agree. Like, we talk about trouble hands. You mentioned ace-10 offsuit, right? That's a hand where, in a position, it's not something you want to play. But a hand like 9-10 suited, completely different. Now, if you look at the two hands side by side and run it hot and cold, ace-10 is way better than 9-10 suited. But not when you factor in post-flop play. Whenever I teach someone, new, you basically teach them a very stringent, starting hands rules where you got to play tight and you got to play aggressive when you do, and you're going to get exploited because people are going to know that and they're going to pick up on it. But if you're new to the game, it's really the best approach. If you just get in there and start gambling like the pros do, you're going to get outplayed left, right, and center. Vamos explicar a força da posição e porque é que ela é tão importante. Vamos ver algumas jogadas fantásticas, acompanhar mais uma análise profissional e ainda ouvir as palavras sábias de 4 grandes jogadores mundiais. Se isto não bastasse, vamos conhecer as origens do póquer mundial, numa homenagem a este passatempo fantástico. Este é o maior jogo de cartas do planeta. Ladies and gentlemen, vamos dominá-lo juntos.